Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora para quase todo o estado do Rio Grande do Sul. Já estamos com um alcance maior, já estamos conseguindo ficar mais próximo de vocês. As nossas retransmissoras já estão cada vez ficando melhores, estamos conseguindo entrar nos lares dos nossos telespectadores. O Atualidades Pampa está entrando no ar. Marne Barcelos, melhor recuperado, bem melhor da sua gripe, uma gripe forte, com tosse ainda. Gustavo Vitorino fica ausente do nosso programa nos próximos 3 dias, está tratando, eu acho, não sei se deve estar tratando da Festa Nacional da Música e talvez também de alguns outros eventos, outros compromissos, talvez até para a própria Rede Pampa. Mas nós estamos aqui para levar até você as notícias, o que aconteceu neste dia de hoje, o que está para acontecer, o que tem acontecido, em especial aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, com descontração, mas também com muito bom humor. Pelo menos a gente tenta ter bom humor. As notícias, né, que a gente fica aí cuidando para que tudo aconteça da melhor maneira possível. O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, quer suspender o Fundo Cívico para a renovação da política. Você sabe o que é isso? Ninguém sabe. Pois sabe que eu fiquei curiosa, sabe? Ele recorreu, inclusive, à PGR. Esse é um fundo eleitoral, foi criado pelo Luciano Huck. E ele disse que há fortes indícios de que o grupo empresarial, liderado por grandes empresários, pretende se organizar para burlar a lei. Esse é um dos nossos assuntos, assim como também a notícia de que Cesare Battisti foi detido em Corumbá. Ele foi preso em Corumbá, na cidade de Mato Grosso do Sul, fica na fronteira com a Bolívia. Por quê? Porque ele foi condenado, né? A gente sabe, foi condenado na Itália, foi extraditado no tempo do nosso Luiz Inácio Lula da Silva, né? E não conseguiu, e pediram ele de volta, e ele não foi extraditado aqui do Brasil, porque o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva impediu. E agora pegaram ele. Nós vamos falar sobre estes e outros assuntos. Dona Magda, eu gostaria de falar a respeito do senhor Cesare Battisti. Primeiro, eu peço desculpas a vocês, eu não estou ainda totalmente recuperado, mas posso falar do senhor Cesare Battisti. Então, o senhor Cesare Battisti é um assassino. Ele matou 4 pessoas e foi condenado na Itália. Lembrando sempre que a Itália é um país democrático. Sim. É um país com leis que são aplicadas. Lá começou naquela época mãos limpas, e foi o começo dessas grandes operações internacionais que levaram à cadeia, como aqui no Brasil, esses meliantes investidos de políticos que nós temos. E esse Cesare Battisti vem para o Brasil e consegue, em função da época em que o senhor Tarso Genro era o então ministro da Justiça. E não sei por que cargas d'água, a partir do final do governo, no último dia do governo, ele resolve conceder esse abrigo, digamos assim, a esse senhor, ao invés de devolvê-lo para a Itália, para que ele cumpra a sua pena. E a imprensa... O ministro da Justiça não era Tarso Genro? Era o Tarso Genro. Foi ele que teria levado ao Lula essa peticionado, solicitado isso, para que ele recebesse o abrigo aqui no Brasil. Lançou livros, as pessoas iam recebê-lo, compraram os livros dele. Mas como é que um cidadão que teve 4 homicídios impostos à população da cidade, de diversas cidades onde ele passou na Itália, condenado por um regime democrático, em juízo, etc., teve um contraditório, direito a todos os trâmites judiciais, e depois o Brasil perdoa? Essa é a imagem negativa que nós temos. Ele tem que, sim, ser devolvido para a Itália. Ele é um condenado por 4 homicídios.
E o que se soube é que as autoridades brasileiras acreditam que ele estaria tentando se refugiar na Bolívia, justamente porque o governo italiano pediu agora formalmente ao Brasil que anule esse refúgio que foi dado a Batista e o devolva para que ele cumpra essa pena que ele foi condenado no seu país de origem. Tens alguma coisa a comentar sobre isso, Chicão? Não, o caso de César Batista, Maíra, ele é um caso muito dúbio. O governo Lula viu César Batista como um exilado político, um perseguido político. E, na realidade, ele era um terrorista político, segundo a Itália. Segundo o PT, ele era um exilado. Por isso que ele ficou. Agora, as regras do jogo mudaram. E ainda acho que César Batista pode barganhar o fato dele provar que ele é um perseguido político, um exilado. Porque o exilado tem direito ao exílio, embora tenha cometido atos terroristas no país. Isso é uma coisa que é usual no planeta todo, mas é muito de acordo com a interpretação. Quando os narcotraficantes colombianos, por exemplo, tinham aqueles atentados na Colômbia, eles buscavam um refúgio político em países que nem o Panamá e a Venezuela, e era aceito. Os Estados Unidos não, viu eles como traficantes e meliantes. Então, eram condenados na justiça civil. E o caso que o César Batista quer fazer. Muito bem. Cris Bart. Falar de futebol, ontem não deu para o Internacional, hein? O Internacional perdeu 1-0 para o Paraná Clube em Curitiba. Uma lástima, porque esse embalo de vitórias estava empolgando o clube e os torcedores. Mas mesmo assim, o Internacional segue líder isolado da Série B, 54 pontos, seguido agora pelo Paraná com 49. Magda, depois do desastre que passamos no domingo, né, e há quase 2 anos também, com esses terríveis acontecimentos naturais que devastam o nosso Rio Grande do Sul, o nosso governo vai ganhar 7 radares meteorológicos. Olha, já não era tempo, verdade, né? Graças a Deus, mas que vão ser instalados, infelizmente, só no ano que vem, lá por julho ou agosto. Estão previstos 7 radares que estariam em operação por volta de julho e agosto do ano que vem e que vão cobrir todo o território gaúcho. 2 deles serão sofisticados, banda C. Que o que é? Com abrangência de 240 quilômetros de raio. Estes 2 radares estão previstos para São Francisco de Paula, na Serra, e para uma área da aeronáutica em Silveira Martins. Cada um deles custa 2 milhões destes 2 radares. E aí tem outros 5 que também serão instalados, que são mais simples. A banda é a X, com um raio de 100 quilômetros e cada um deles, dos 5, custam na faixa de 800 mil, que estarão posicionados em Santa Rosa, Capão da Canoa, Santa Vitória do Palmar, Santana do Livramento e Uruguaiana. Tomara, né, que a gente consiga se preparar melhor para esses terríveis eventos naturais, porque a gente não consegue mais passar por isso, né? As pessoas ainda estão tentando se reerguer, reconstruir suas casas, e aí quando acontece mais uma tragédia dessa. Tomara que agora a gente consiga... Magda, pegando uma esteira do futebol da Cris aqui, amanhã vai ter um jogo histórico nas eliminatórias da Copa do Mundo. A Argentina, pela primeira vez, vai levar um jogo para a Bombonera. A Bombonera é considerada, por quem conhece futebol internacional, o lugar mais difícil de jogar futebol. É o lugar mais mítico, planeta, né? Mais mítico que tem. O estádio treme. E nunca a Argentina jogou na Bombonera, porque a Bombonera nunca. Ela sempre jogou no estádio do River, sim, ou do Vélez, porque a Bombonera é um estádio pequeno, acanhado, nem é dos padrões FIFA, onde, inclusive, foi dado um episódio aquele do River Plate com o Boca Juniors, que pintaram, botaram nos vestiários um gás que as pessoas começaram a chorar lá dentro, sabe? E o Peru está levando para esse jogo água
porque a água da Bombonera não é confiável. Batizada. Porque tudo isso a Argentina faz com todo aquele craque que a Argentina não quer ficar fora da Copa do Mundo. Uma derrota com o Peru, amanhã a Argentina se despede. Quem é o técnico, Chicão, da Argentina? É o Sampaoli, que é um técnico bom. É um técnico, o problema é que ele está implantando um sistema 3-5-2 que a Argentina nunca jogou. Isso aí demora. Eu acho que ele fez essa experiência numa hora errada. Mas a Argentina, se não Mas o Baús aquele já rodou? Já rodou, já foi. O Messi vai jogar? Vai jogar a Argentina. Imagina a Argentina completa na Bombonera, é praticamente impossível. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que entendem de futebol. Não é só o fato de ser na Bombonera e de ser um lugar mítico, enfim. Tem todo um problema grande para a Argentina esse jogo, né? Tem, porque a Argentina ela pode empatar. É um jogo muito especial. A Argentina está de vida ou morte e vai ser uma guerra para o time adversário. Se ela empatar, ela pode ficar fora da repescagem. Isso significa... Ou pode ficar fora da Copa, né? Fica fora da Copa. Isso é um desastre. Acho que pro futebol, porque a Argentina... o Peru cometeu um crime, hein? Pode acontecer. Pode acontecer. O Peru tem um time bom. E sabe quando é que vai? A Argentina perde para o Peru? Não perde nunca. Pode acontecer. Com a Venezuela, a Argentina empatou com a Venezuela, que é pior que o Peru. Que não existe o futebol na Venezuela. E a coincidência é que o técnico do Peru é Ricardo Gareca, que foi um centroavante da seleção argentina muito famoso. Agora é um jogo para entrar na história, pelas condições do próprio jogo, né? Da Argentina decidir a vida ou morte dela na Copa da Rússia, e também por ser na Bombonera, porque é muito fashion. Muito fashion, muito difícil. Nas devidas proporções, para o telespectador entender o que representa a Bombonera para o futebol, é a mesma coisa que a seleção brasileira levar um jogo das eliminatórias para jogar no Bento Freitas, o estádio do Brasil de Pelotas, que é um estádio horrível para te jogar, porque tu fica do lado da arquibancada levando garrafada e gritando. É isso que vai acontecer. E o porquê do nome Bombonera? Por causa de uma caixa de bombons. Por causa que ela parece uma caixa de bomboneira. Parece uma bomboneira. Ela é quadrada. Porque bomboneira é o lugar onde se guarda os bombons. Os bombons. Tem até um museu lá dentro. Exatamente. É um passeio muito legal. Eu adoro visitar estádios. Bomboniera é o lugar onde se vende bombons. E bomboneira é o lugar onde se guardam os bombons. Eu adoro visitar estádios de futebol quando eu viajo. E a Bombonera é muito legal. Tem museu, tem calçada da fama com os grandes astros do futebol argentino e, obviamente, do Boca Juniors. E tem também um passeio nos vestiários, onde tem uma santinha que foi deixada pelo Maradona lá no início dos anos 80. O Maradona deixou, antes dele ir para Nápoles, enfim, deixou uma santinha lá e até hoje está lá e os caras... E o acesso à Bombonera, naquele bairro da Boca, o Caminito, ruas pequenas, apedrejos, ônibus, é um auê. É um auê. Como dizem os franceses, voilà. Falando em franceses e também em museu, duas decisões hoje que vêm lá da França de dois museus diferentes. Um é o Louvre e o outro exatamente o Museu d'Orsay. Uma completamente diferente da outra. O Louvre decidiu, através do seu diretor, parece que foi uma decisão pessoal, apesar de ter que ser uma decisão coletiva, o diretor achou que podia ofender as pessoas, resolveu retirar uma grande instalação que estava projetada para o dia 19 de outubro, por conter conteúdos sexuais, enfim, né? E ficar perto de uma praça, no Jardin Tuileries, né? Segundo a minha mãe. Que é, né, as Tuileries. Exatamente. Então, ele estava previsto para o dia 19 de outubro, o diretor resolveu que não era para fazer essa grande instalação. Tem críticas, é claro, dos curadores e tal, que não tinha nada explícito, que era... Enfim, mas não vai acontecer. De um outro lado, o Museu d'Orsay, que é um outro museu muito importante de lá, começou hoje uma campanha com cartazes para as pessoas frequentarem ainda mais os museus, mais do que frequentam, né? Porque lá eles têm, né? Inclusive escolas e tudo mais. E aí ele botou o fundo era uma pintura de Renoir, dizendo, tragam seus filhos para ver gente nua. Então, do lado, o Museu d'Orsay falando, tragam seus filhos para ver gente nua, e do outro lado, o Louvre
que tira 3 instalações projetadas agora para o dia 19 de outubro, por entender que tinha conteúdo que não deveria ficar perto das crianças. 2 decisões completamente diferentes. Dentro de um momento que a gente vive aqui no Brasil, que a gente discute tanto isso, Marne Barcelos. E no Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella não permitiu essa mesma exposição que esteve em Porto Alegre, que esses quadros fossem expostos no Museu da Cidade do Rio de Janeiro, criando uma polêmica, um celeuma muito grande lá no Rio de Janeiro. Um outro museu lá de pequeno porte já se ofereceu desde que paguem as despesas. E o Marcelo Crivella, que é bispo, licenciado da Igreja Universal, diz que esses quadros, que algumas dessas pinturas são degradantes, que ofendem o espírito religioso, a religiosidade das pessoas. De religião a gente não se discute, a gente aceita as pessoas, as religiões das pessoas. Agora, outras pessoas dizem, mas isso aí é censura, estão censurando. Mas qual é o que acontece? Qual seria o exato? Censurar, retirar esses quadros ou permitir a exibição desses quadros? Já o governo do estado do Rio de Janeiro, ao contrário do que falou o prefeito do Rio de Janeiro, diz que o estado do Rio de Janeiro vai sim trazer aqui o museu, né? Sim. E diz que vai dar o local e vai ver se consegue patrocinadores, mas o secretário de Estado diz que tem a condição de que haja classificação etária para determinadas obras. Então, só entra a partir de determinada idade. Então, existe também essa guerra no próprio estado do Rio de Janeiro, entre cidade e estado. Sem dúvida alguma. Os nossos telespectadores estão se manifestando sobre os nossos assuntos. O nosso telespectador Jorge Leffer, sobre Cesare Battisti. Diz que ele é casado com uma brasileira e pai de um filho brasileiro. Quanto ele é bandido, não sei, diz ele, pois envolvido com um grupo criminoso, conseguiu fugir e os seus companheiros, valendo-se da lei da delação, jogaram tudo sobre ele. O que dizer, Magda? Não sei. Eu vou repetir, ele foi condenado por 4 assassinatos, teve todos os seus recursos anulados, ele teve direito ao contraditório, etc., os advogados. Agora é o seguinte, né? Terrorista é terrorista. E agora, como é que faz isso aí? Mas, dona Magda, eu queria aproveitar que você falou no Rio de Janeiro. Pois o Rio de Janeiro está vivendo talvez a pior crise, ou a maior crise da sua história. As seguradoras de automóveis no Rio de Janeiro não querem mais fazer seguro dos automóveis dependendo do bairro. Mas eu quero te dizer que não é só no Rio de Janeiro. É mesmo? Aqui também está assim? Já estão aumentando muito o preço de carro e coisa, não tá fácil. Foram roubados até agora, desde o início do ano, 4.613 carros, principalmente na zona sul do Rio de Janeiro. Eu quero lembrar a vocês que aqueles prédios de Copacabana, por exemplo, todos eles ali, a maior parte deles, tem 70, 80 anos. E naquela época não se pensava em automóveis, então não eram construídos edifícios com garagens, não existem edifícios com garagens. Então as pessoas obrigatoriamente têm que deixar o seu carro na rua, jogam aqui, jogam ali, em cima da calçada, aquela coisa toda, no meio dos fradinhos ali, aquela coisa. Então, imaginem só, a pessoa tem um automóvel, vai fazer o seguro, a companhia seguradora joga um preço lá em cima, 10 ou 15% do valor do carro. Como é que o cidadão vai viver sem seguro de carro no Rio de Janeiro? Realmente é impossível. Então é melhor não ter carro no Rio de Janeiro. Que crise está passando o Rio de Janeiro? Eu não acredito que o Rio de Janeiro, a curto prazo, tenha condições de sair dessa crise, sinceramente. Falando é difícil. Nisso, Marne, ontem a gente chegou a comentar sobre um pedido da Defensoria Pública que os grandes traficantes, enfim, que foram mandados para presídios federais, que retornassem para o Rio de Janeiro, porque tinha se passado já 2 anos, né? E a comunidade realmente está muito preocupada, mas hoje o ministro Alexandre de Moraes decidiu que eles continuam, que eles permanecem nos presídios federais, que eles não retornam, que não existe prazo final para isso acontecer, precisa o juiz das execuções em um ano, 360 dias, que ele justifique que eles permaneçam fora, mas as pessoas podem respirar aliviadas de que eles vão continuar presos nos presídios federais. Ele ainda argumentou que dentro dos presídios comuns eles continuam, né, comandando o tráfico, mas de longe eles não conseguem fazer isso. E o que importa hoje é a população e não os traficantes. Ainda bem que a gente tem essa decisão do Alexandre de Moraes. Não são todas as Só faltava eles voltarem, que a gente gosta muito, né? É verdade. Cris Bart.
Quero falar que ontem eu vim aqui com a minha camiseta do Game of Thrones e muitas pessoas foram nas minhas redes sociais pedir dicas de série, porque sabem que eu sou série maníaca. Então vai a dica agora, tá chegando o fim de semana que vem tem feriadão, dá para fazer uma bela de uma maratona. Eu anotei alguns nomes para vocês que estão disponíveis no Netflix, né, para quem assina o Netflix. Em outubro vai recomeçar The Walking Dead, a 8ª temporada. Tem também Stranger Things, que é a série que conquistou o mundo em 2016. Foi mais assistida que Game of Thrones em 2016. Stranger Things também tem a 2ª temporada. Já começou nos Estados Unidos How to Get Away with Murder, com a fantástica Viola Davis, e também Designated Survivor. Pedido lá no meu Instagram. Quem quiser me seguir, Cris_Bart. Dou várias dicas de filme e de séries lá, tá? Tem a tal da This Is Us. Tu conhece essa? This Is Us, mas nunca assisti. Diz que é muito boa. Eu vi a recomendação no Manhattan Connection dizendo que é assim, a vida de uma família. Ela é mais leve, ela é mais comum, mas que também está super em alta. E tu já assistiu House of Cards? Não. É boa também, né? Eu não assisto, eu não conseguiu me pegar, me prender. Eu assisti as 2 primeiras temporadas. Muita gente é apaixonada. É ótimo. É uma das mais assistidas realidade da política, então é bem interessante. Emerson Pritula, nosso telespectador, não está nada satisfeito com a prefeitura de Gravataí. Ele faz um apelo público e pergunta o que está sendo feito com o dinheiro arrecadado para as ruas e avenidas de Gravataí. Por exemplo, a Dorival Cândido de Oliveira, principal avenida de Gravataí, são 3 faixas, mas juntando as 3 não dá uma, disse ele. Parece um tobogã esburacado. Uma outra tem até um sofá dentro de um buraco. A Avenida Marechal Rondon é uma vergonhosa administração. Ele dá um adjetivo bastante ofensivo ao prefeito Marco Alba, comprou seus eleitores com os tapa-buracos de final de campanha, se reelegeu, acreditem, agora sumiu. Grande abraço e desculpe o desabafo, Emerson Pritula, que está muito descrente de tudo. Nosso telespectador Jorge da Marcenaria pede desculpa pelo infortúnio dos maus e-mails anteriores do INSS, enfim. O Sérgio Claver diz que hoje pela manhã ele ficou perplexo ao tomar conhecimento de uma ocorrência de acidente de trânsito em São Paulo, na capital, onde uma mulher, ao cair de sua moto, um cidadão chamou o SAMU, foi xingado, ofendido pelo próprio médico da ambulância. O médico usou palavras de baixo calão para com o cidadão, que solicitou o serviço da SAMU, onde vamos parar com tanta falta de respeito por parte de quem jurou salvar vidas. Abraço a todos, um grande beijo à minha ídola Carla Krieger. Obrigada, Sérgio. Beijo. Aqui um pedido para incluir um nome na lista dos aniversariantes. Hoje, dia 4, a filha do nosso telespectador Paulo Rigon, de Porto Alegre, a Alice Guglielmone Rigon, está completando 21 anos. Então, ele pede que o Marne inclua o nome da Alice. Abraços a todos os membros desta bancada, em especial ao Chicão, figura lendária da noite desta Porto Alegre. Vamos, Paulo Rigon, parabéns pelo aniversário da Alice Guglielmone Rigon e pelos seus 21 anos. E o Gil também manda um e-mail. Os bombeiros. O Emerson Pritula diz o seguinte... parabéns para o Batalhão de Bombeiros de Cachoeirinha, que abraçaram de um modo muito exemplar, usando camisetas rosas, alertando para a importância do Outubro Rosa. Abraço a todos, Emerson de Cachoeirinha. Sem dúvida alguma, nós fizemos uma matéria agora, o Jornal da Pampa fez uma matéria também com o Batalhão do Corpo de Bombeiros, que estão usando o símbolo, a imagem do Outubro Rosa, fazendo desta maneira uma homenagem também às mulheres e se engajando a esta causa, que é uma causa de todos, de toda uma família. Jéssica. Magda, dia 7 de novembro, vamos ter o show da banda Green Day, uma banda dos Estados Unidos que já está completando 30 anos de estrada. E muita gente é fã aqui no Rio Grande do Sul, mas também somos fãs das bandas gaúchas.
E quem vai abrir o show da banda Green Day é a galera da Vera Louca, que eu sou muito fã e amiga legal. da galera também. Eu queria dar os parabéns para eles. legal. Então, lá no dia 7 de novembro, no Anfiteatro do Beira-Rio, vão estar abrindo o show do Green Day. Tem ingressos à venda, então corre lá para comprar, para ver Green Day também, para ir lá ver Vera Louca. Eu quero estar lá também. Imagina os caras, né? Olha só, Imagina fãzaços. eles vestidos dessa condição que eu vou abrir o show do Green Day. Demais, Sensacional, demais. parabéns Que mesmo. A todo mundo da experiência. Vera Louca, merecem. Parabéns, adoro. Sabe que as pessoas estão super felizes porque estavam sem sinal da Pampa em várias localidades. E hoje mesmo fui procurada no Instagram, né? E perguntando, Carla, não vai voltar? Eu disse, bom, eu não posso dar certeza, mas estamos trabalhando para isso. Né? E as pessoas, oba, estamos assistindo de novo, porque teve gente que achou que tinha trocado até de horário o nosso programa. verdade, né? é verdade. E o nosso telespectador, que é de Santa Maria, diz o seguinte, o programa esteve fora do ar ontem aqui em Santa Maria. Qual foi a razão? A razão foi o temporal. E parece que vem outro temporal por aí na sexta-feira. Vai É o que esquentar estão dizendo, muito. é para terem muito cuidado. Hoje já Exatamente. esquentou muito a Hoje já temperatura, esquentou de né? tarde, é Logo verdade. depois que esquenta, a gente começa a ter medo do que vem depois. Né? O Silvio Jordan não tá lamentando a ausência do Vitorino, sem ele a bancada fica muito fragilizada, só na perfumaria, que pena, prossigo na campanha, atualidade, solo Vitorino. Mas não é assim, né, seu Silvio? O programa não fica só na perfumaria, nós estamos falando de todos os assuntos, já falamos de uma série de coisas e o programa recém começou, o programa tem 20 minutos por enquanto, não dá para o senhor dizer como é que está o programa tem muito tempo ainda. E o nome do programa é? Atualidades. Não dá para se ficar só em um assunto, Dona só Magda, político. aproveitando que ele falou aí em perfumaria, eu aproveitei esses dias que eu estava de molho e assisti alguns filmes, entre eles o Estranho Objeto do Prazer, que é um filme do Luiz Buñuel, que é um clássico de 40 anos atrás. Não, 1971, dá quantos anos? 46 anos, né? Mais ou menos isso. E esse filme é um dos maiores clássicos da história do cinema francês, embora ele seja espanhol, né? Ele tinha um problema sério com Franco, o ditador espanhol, vai viver na França e começa a produzir, como fez a La Belle de Jour, a Bela da Tarde, e fez esse filme. É a história de um pantin, que é um idiota, um boneco, né? Um homem, um idiota, e é um homem de mais idade que se apaixona por uma mulher que diz que é virgem. Ele coloca duas atrizes, uma espanhola e uma francesa, e elas vivem o mesmo papel. Né? E ela toma tudo dele e no final os dois ficam juntos e morrem num atentado terrorista. É um filme que vale a pena você ver. E na sequência... Como é que é o nome do filme, Marlon? Estranho Objeto do Prazer. Isso. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu quero explicar para vocês a origem desse livro. Esse livro, a primeira edição saiu em 1936. Então, o linguajar é daquela época, antes da Segunda Guerra Mundial. Essa edição é do ano de 2005. Imaginem só. Até esta data, 50 milhões de exemplares como esse foram vendidos no mundo inteiro. E aqui explica quais são as maneiras de mudar as pessoas sem ofendê-las nem deixá-las ressentidas. Quais são as 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você? Quais são as 12 maneiras de conquistar as pessoas a pensarem do seu modo? É um linguajar daquela época que se aplica também a essa época, que são os princípios da venda. Dizem que este, meu amigo Chicão Tofani, seria o primeiro grande livro de venda mundial no que diz respeito à autoajuda. Mas tem muita gente que diz que esse livro não é de autoajuda. Esse livro é network, né? Como fazer network, que é o que move o mundo, na verdade. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie é um clássico que vale a pena. 6 maneiras, como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo, etc. Quem gosta de autoajuda, quem quer aprender um pouquinho, pode ter esse livro que eu recomendo para vocês que tive a oportunidade de ler entre ontem e hoje. Obrigado, meu amigo Mário, da Livraria Nova Roma. E o Senhor das Moscas não viu? Não vi porque eu não encontrei o livro. Tá, mas tem o filme também. Falar sobre armas ou as armas, né? E arma em profusão tem sido o nosso assunto e o assunto do mundo todo desde o final de semana com o massacre em Las Vegas. E um artigo que saiu, uma notícia que saiu, que
não nos surpreende muito, mas é bom a gente refletir. Nos últimos 5 anos, o Brasil foi o segundo país que mais vendeu armas de fogo para os Estados Unidos, Chicão. Foram mais de 3,5 milhões. A maioria revólveres entre 2012 e 2016, segundo dados do Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos dos Estados Unidos, que tem a sigla de ATF em inglês. O país, palco de massacre que deixou 59 mortos na madrugada de segunda-feira na cidade de Las Vegas, não tem dados públicos sobre o comércio de armas, mas vem aumentando a sua produção interna de acordo com esta associação. Da mesma forma, a importação e os pedidos de verificações de antecedentes criminais tem crescido. Isso foi uma coisa que a gente questionou e discutiu aqui durante toda a semana, tá? Esse documento é necessário para a compra desse tipo de produto que pode ser encontrado até em prateleiras de supermercados. Mas, Magda, o Brasil, ele é um dos maiores produtores de armas leves do planeta. Sim. Verdade. Nós temos a Taurus, o meu querido, falecido amigo Carlos Alberto Murga, a Rossi, a CBS, a CBC, tem também o Aboito, armas 12, calibres 38 e pistolas automáticas e submetralhadoras do Brasil, o maior exportador do planeta. Inclusive o FBI usa os revólveres da Taurus. E a qualidade da arma brasileira é muito boa. E, ao contrário de outros países da América do Sul, onde a qualidade é relativamente discutível. Então, o Brasil, juntamente com os Estados Unidos e a Rússia, talvez seja um dos 3 países hoje que tem o maior parque bélico de arma leve do planeta, eu acho. Agora, Chicão, só complementando, vamos lembrar, Chicão, que há muitos anos atrás, bota muitos anos, 1990 e alguma coisa, tu falasse no Murgel agora, a Taurus tinha uma montadora de armas. Uma montadora, não era uma fábrica que não podia fabricar, mas ele tinha uma montadora. Pega as peças daqui e monta lá. Uma montadora em Miami. Em Miami, Em Miami. Mas a Taurus em Miami. Muitas reclamações dos americanos no que diz respeito à qualidade da 765 da Taurus. Mas o calibre 765 hoje, Mário, ele ficou famoso, sabe por quê? Porque o James Bond usava uma Walther PPK 765. O 765 não tem stopping power. É que o James Bond, o tiro dele é sempre na testa, matava os caras na testa no filme. Hoje, ele foi substituído pelo 380, que é o calibre permitido no Brasil, mas o americano gosta do 9mm curto, que é a arma ideal para eles, é que tem nos filmes, e o Magno 357, curto. Agora, o mais interessante de tudo, Chicão Tofani, que mesmo com esta possibilidade de qualquer americano, portador da cédula de identidade ou da carteira de motorista, que vale lá, comprar uma arma, mesmo assim, os homicídios no Brasil batem recordes no comparativo aos Estados Unidos. Mais que os Estados Unidos. 50 mil, 60 mil. A arma brasileira, ela é cinematográfica também. Teve um filme, o Guarda-Costa, com a Whitney Houston, me corrige, e com o Kevin Costner, e o Kevin Costner, ele usava um revólver que só a Taurus fabricava, sem cão. Ele não tinha cão para não enganchar no casaco do guarda-costas. Isso aí ficou lendário, esse revólver, que foi uma criação da época do Murgel. Deixa eu fazer um comentário com vocês aqui. O nosso telespectador Sérgio Goulart, vamos voltar à arte, à exposição, cultura, enfim. Eu só faço uma pergunta para a bancada. O que esse Queer Museum e o MAN pode trazer de cultura para quem assiste, especialmente crianças, tá? E aí eu vou unir esse questionamento com o que diz aqui o nosso telespectador Manuel Azevedo. Como no Brasil somos incoerentes? Pelo menos os órgãos responsáveis pelas crianças e adolescentes. Exemplo, a apresentação do ator nu, onde crianças interagiram com o mesmo. Não vi nenhum defensor dos direitos das crianças e adolescentes. Mas no caso do menino gaiteiro gaúcho, que tocava na rua em troca de alguns tostões, a mãe foi advertida pelo Conselho Tutelar por trabalho infantil, etc. Não é fácil engolir. Ambas crianças, a do museu e a do gaiteiro, estavam presentes. Mas nossas leis são uma piada. E aí podemos pegar o exemplo do que tu falaste ontem. Não foi o que tu falaste ontem, foi o que eu ouvi hoje. De um jovem, de uma criança que foi deixada numa penitenciária. Eu vi na cela, no Piauí, numa cela, junto com um presidiário,
foi deixada pela mãe e pelo pai, e o presidiário estava lá por ser um abusador, e a criança foi deixada lá numa visita. Pela mãe e pelo pai. Mãe e pelo pai. E os pais perderam a guarda da criança. Sim, Mas sim, não, e não é o dá nem, mínimo, né? é o mínimo. Então, vem ao encontro. Pelo menos a do seu justiça está sendo feita. Mas dentro da do justiça presídio que deixaram entrar, né? Exatamente, dentro do Mas foi presídio. feito um exame de corpo de delito no menino e o menino estava incólume. Não, Mas tinha... não. eu estou só dando a... Chegaram a tempo, então, porque poderia. A criança entrou. Dormiu e estava debaixo da A cama do criança marginal. entrou e estava sendo guardada para ser... Violentada. À noite? No mínimo, no mínimo. É. Não tem justificativa. Não tem justificativa. O seu Manuel tem toda a razão. É verdade. E mais uma notícia de assédio, né, no Rio de Janeiro. Mais um homem ejaculou em uma mulher dentro do metrô no Rio de Janeiro. E aí, quem estava dentro do metrô viu a situação, viu a cena, e aí as pessoas começaram a agredir o moço que foi detido. Poxa, ainda existem estes casos? Cada semana tem um caso novo falando sobre esse E tipo de quanto assédio. mais se falar, mais vai aparecer. Mais, porque Deveria ser o contrário. Porque esse tipo de doença... exibicionista. É claro, exibicionista. Essa pessoa Cara. é exibicionista. Claro, maluco. Mas sabe Sem qual é o vergonha, maior mau problema? caráter. É que nada acontece. Não, Porque se e houvesse quanto mais uma falarem, mais punição, eles vão fazer. Se tiver uma punição, eu acho que não fazem mal. Não fazem. Eu tenho as minhas... Mas é loucura, né? Querer mas parecer é assim. dessa É forma, assim. né? Qual o exemplo? Lembra quando a moda era o presídio fazer motim, pediam alguém da imprensa, ou as pessoas pegavam alguém nas janelas dos prédios e pediam alguém da imprensa para soltar? Para aparecer no Querem a jornal, fama, para né? aparecer na TV. Fazer castração química de 1 ou 2, eu garanto para vocês que isso para na hora. Cessa também na hora. acredito. Castração química. Aparece o cara lá, não funciona mais e tal. Então tem que ser assim. As pessoas só entendem quando são punidas. Eu acho. Na conversa, isto não vai. Esse país, E gostam ele de precisa... aparecer. Isso. Esse país precisa de disciplina, precisa de rigorismo e as pessoas que cumpram as leis. Porque lei aqui no Brasil é feita para não ser cumprida. Essa que é a verdade. A gente vê todos os dias isso aí. Quer dizer, lá no Piauí, coloca o menino de 11 anos de idade para dormir debaixo da cama com o marginal, que é estuprador. Que é isso? Aqui o gaiteiro, como falaram aí, o gaiteiro, que foi um tostões lá, a mãe é penalizada. Aí o outro que pode ver o rapaz nu lá, para com isso. Tá tudo Hipocrisia errado. total E nesse aí, país. falando em hipocrisia também, e trazendo também para esse assunto, porque hoje voltou, né, a esse assunto. Não tem como. Ontem quase teve guerra dentro da Câmara Federal com os deputados, né? De um lado, o deputado João Rodrigues, PSD, né, dizendo que eram pilantras, que eram vagabundos, que mereciam levar, desculpe, porrada, que tem que levar cacete, etc, etc, etc. Esse era o tom do discurso dele, daqueles que defendiam a exposição, né, do MAN, falando no MAN. De outro lado, o Edmilson Rodrigues, do PSOL, reagiu porque se sentiu ofendido, né, de ser chamado de vagabundo, de etc, dizendo, foi o próprio João Rodrigues, esse que foi na tribuna, que estava vendo dentro do plenário filmes pornôs, que foi flagrado dentro do plenário, vendo filmes pornôs. Então, daquelas pessoas que também apontam muito o dedo, mas que não olha para o seu próprio umbigo, né? E agora, tu teres um nível desses dos próprios deputados, que o presidente, que é o tal do Rodrigo Maia, tem que dizer, olha, pessoal, vamos ter que manter aí algum tipo de nível, porque nós estamos dentro do plenário. Isso é uma vergonha, porque isso não constrói. Não se faz uma construção de ideias, de pensamentos, de chegar a algum lugar, alguma opinião, dessa forma, com agressão. Então, se a agressão ela começa dentro do plenário, que é a representação do povo, porque lá estão representando o povo, o que esperar da nossa sociedade? Então, realmente, a gente está perdido. Só isso que eu acho. Está podre, está perdido. Tá podre. Chicão Tofani, o nosso telespectador Marcos Sebage ficou chateado contigo. Gostaria que o seu Chicão se retratasse sobre o comentário que fez comparando a Bomboneira com o nosso estádio Bento Freitas. Diz que é violento, faz muito
faz muitos anos que não temos um caso de violência no estádio. Estamos na Série B sem punição. Então, seu Chicão tem que rever seus conceitos sobre o nosso Bento Freitas. Abraços a todos, atenciosamente, Marcos Sebastião. Ele falou no tamanho. Se enganou, eu não falei violência na Bombonera. O que a Bombonera tem é uma pressão muito forte da torcida, inclusive... Porque a torcida fica em cima. Exatamente, a torcida fica em cima. O estádio é vertical, em cima do campo. Não tem violência na Bombonera, nunca aconteceu morte, nada. E pelo violência contrário. tem tudo que é lugar. E violência no estádio. O Maracanã já teve morte, gente já caiu no Maracanã da parte da arquibancada. Comparasse com o Bento Freitas? Eu comparei com o Bento Freitas com uma pressão por ser pequeno e exerce uma pressão no adversário psicológica muito grande, porque a torcida fica próxima ao campo. Mas não tem nada de violência. Tu até comparou assim, querendo dizer que ser um jogo da seleção da Argentina na Bombonera é como um jogo da seleção brasileira no Bento Freitas. Era quase que impossível ganhar, porque fica uma gritaria tão grande que o adversário não perde até a concentração no futebol, não tem violência. Mário Alex Pedersen, boa noite para todos. A Carla está muito linda. Um abraço, obrigada. Mário Alex. Obrigada, Mário. E tem uma outra pessoa que mandou para ti também uma coisa desse tipo aqui. Daqui a pouco eu acho. Primeiro, gostaria de saudar o Marli Barcelos e lhe desejar saúde. Este cidadão, Cesare Battisti, além de ser assassino, de ter assassinado 4 pessoas, olha, eu já estou lendo coisas que o senhor não escreveu, deixou um menino de 13 anos na época tetraplégico e em tempo. O Brasil não pode corrigir as penas aplicadas pelos tribunais italianos. Abraço a todos, Francisco Simões Pires. É exatamente o que eu falei, Aliás, eu estava me lembrando, lendo Dostoiévski, né, que ele dizia o seguinte, né, que os verdadeiros homens erram. Só os perfeitos que não erram. E a pergunta é a seguinte: quais são os homens que são totalmente perfeitos? Não existe ninguém perfeito. Existe perfeição? Não. O quê? Não existe claro que não existe perfeitos. perfeição. O Vitorino é meio perfeito, assim, mas aí já é outra história. Quase. Ele tem consciência de que não é. Quase. Mas a verdade é essa. Então, mas o camarada está criticando o Brasil, criticando o nosso judiciário, criticando... Mas não, a gente apenas passa, eu aqui passo, que eu falo com muitas pessoas nas ruas durante todo o dia, principalmente pela parte da manhã, e as pessoas me abordam na rua, dona Magna, para falar a respeito dos problemas da cidade, como o centro de Porto Alegre. Hoje, eu vou repetir pela milionésima vez, qualquer pessoa que quiser passar debaixo do viaduto ali da Duque de Caxias, Otávio Rocha ali, não consegue mais passar. Marne, acabou. Eu tive que passar. E aí? Eu tive que passar assim, ó. O cheiro é insuportável. O cheiro é horrível. É degradante. Passar por ali é horrível. Olha, não sei como é que aquelas pessoas conseguem dormir e morar naquela situação ali embaixo do viaduto. Achei aqui, ó. Lindo o cabelo da Carla Krieger. Ficou muito bem. Está mais bonita ainda. Deu leveza ao seu visual. Muito linda mesmo. Gostou, mãe? Abraços, Rosângela Pacheco. Agora a dona Magda, filha da dona Carla, que menina. É impressionante como é parecida. Aqui a Vitória. Mas como essa moça é parecida com a mãe. Pelo amor de Deus. Eu olhei e disse, tô falando ela tá lá dentro ainda. E a Vitória é engraçado porque a Vitória tem 22 anos, então, desde que ela nasceu, assim, ela era pequena, achava que eu era irmã dela e continua igual, né? Que a gente parece irmãs, né? Tem 18 anos de diferença, eu e a Vitória. Dona Magda, eu quero só dar um recado para aquele telespectador que, infelizmente, o senhor é desinformado quanto ao meu comentário. Não, ele entendeu mal, Chico. Não. Quando eu falei da Bombonera, eu elogiei o Bento Freitas. Só existem 5 estádios no planeta que é patrimônio da FIFA, tombado pela Unesco. Maracanã teve 2 Copas do Mundo final. Azteca, na Cidade do México, 2 Copas do Mundo final. Santiago Bernabéu, a lenda do Real Madrid. Wembley, em Londres, que é o estádio da Rainha. E a Bombonera. A Bombonera é patrimônio da FIFA. Não pode tocar na Bombonera. Então, comparar o Bento Freitas com a Bombonera é um dos maiores elogios. É que nem você me comparar com o Bruce Willis. Eu ganhei o dia. Já que estamos falando de futebol, me ajuda a decifrar aqui uma coisa aqui, Chico Tofé. O deputado federal João Derli está muito chateado. Aliás, ele lamentou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que questionou a punição de rebaixamento aos clubes que não cumprirem as regras aceitas ao aderir
o Profut. Tu sabe o que é o Profut? O Profut é mais ou menos o fair play europeu, econômico da UEFA, que é os clubes colocar as suas finanças em dia. Isso, exatamente. É mais ou menos exatamente. É o seguinte, na Europa, se o senhor João Derli está a favor dessa medida, eu acho que ele está certo. Se ele está contra, ele está errado. Não, exatamente. É que o ministro Alexandre de Moraes tá querendo dar um jeitinho para passar a mão em cima para passar a mão, porque o que acontecia? O clube que não estivesse em dia com seus tributos, que não estivesse em dia com as dívidas fiscais, tributárias, enfim, não estivesse agindo com responsabilidade, não tivesse com os seus jogadores todos com salários e tributos, recolhimentos e tudo em dia, tá? Podia ser rebaixado, tá? Agora, tá? Há uma decisão que ainda está por ser analisada no STF, tá? Então, assim, existe uma possibilidade, fazendo uma alusão aos julgamentos realizados pelo STJD. Então, tem toda essa coisa aqui. Aí eu vou te dar o nome dos deputados que estão querendo mexer nisso aí, tá? Adivinha se não tem deputados que têm a ver com a bola. Com a bola. É uma vergonha, Magda. É uma vergonha. Sabe por quê? A Europa é tão rígida nisso, o PSG contratou Mbappé e Neymar, gastou uma fortuna, mas ele teve que provar para a UEFA a origem desse dinheiro. E detalhe, time de futebol lá na Europa que não paga salário em dia, que deve IPTU, que nem tem aqui em Porto Alegre, em todo o Rio Grande do Sul e Brasil, não pode participar do campeonato local. Mas e o escândalo fiscal que o Barcelona passou há um ano atrás? Ele perdeu pontos, não pôde contratar jogadores. Ó, já vou te dizer, olha aqui, ó. Um dos autores dessa ação foi o Partido Humanista da Solidariedade, PHS, cujos vice-presidentes são o deputado federal Marcelo Aro, que vem a ser diretor de Ética e Transparência da CBF, e Castelar Guimarães Neto, presidente da Federação Mineira de Futebol. Não sei se ainda são, mas eram na época, isso tem 30 dias, isso aí, tá? Mas está correndo e pode acontecer isso. Os clubes brasileiros é uma vergonha, Magda. Eles devem para todo mundo, devem para imposto de renda, INSS, não pagam IPTU, nada. Agora, se não debruçarem um olhar muito especial sobre isso, isso vai passar. Entendeu? Isso vai passar e vai ficar o dito pelo não dito. Eu só queria saber como é que está a posição do senhor Romário, que eu acho o mais ético de todos dessa bancada da bola. Não chegou no Senado ainda, né? Como é que o Romário vai agir? O Romário mas por enquanto, um cara muito justo. O João Derli é que o deputado federal está lamentando a decisão do ministro de questionar, né? De questionar a punição de rebaixamento que não cumprir. Quer dizer, tem que rebaixar. A verdade é o seguinte, o cidadão comum... Não tem que questionar, tem que rebaixar. Claro. Cidadão comum, eu, você, qualquer um de nós, se não pagarmos imposto, se não pagarmos isso, nós vamos para a vala comum, se nós somos execrados. Não faz nada. Agora, o time de futebol, que é o Flamengo do Rio de Janeiro, é o Corinthians lá que não consegue pagar aquele estádio lá, que foi tudo uma enjambração, aquilo lá, não sei, a história toda, eles não acontecem lá, porque eu não posso mexer com a torcida do Flamengo, eu não posso mexer com a torcida do Corinthians. É o seguinte, é vala comum, meu amigo, não pagou as contas, fecha. Uma empresa, quando não paga as suas contas, o que acontece? Ela é executada, ela é fechada, os bancos acionam, o governo aciona, querendo cobrar todos os impostos. Então, é um absurdo isso aí, esse protecionismo que nós brasileiros, ou pelo menos as entidades, os governos brasileiros têm pelo futebol. Não vamos brigar com a torcida do Flamengo. Espera um pouquinho, se o Flamengo está falido, fecha o time, abre um outro time, faz alguma coisa. Ela não pode ficar devendo, né? Agora, realmente, a posição do Romário nesse momento vai ser muito importante, porque ele é pré-candidato ao governo, a prefeito? O governador? Governador do Rio de Janeiro, porque ano que vem é presidente e governador. Então, é pré-candidato a governador do Rio de Janeiro. Então, vamos ver se ele ficará, né? Se ele vai se indispor ou não. Isso é muito importante, cara. Sabe por quê? Porque o Romário sempre foi contra a CBF, todo esse desmando da CBF. Quero ver se ele vai ser contra ou a favor do ministro. E é um cara muito autêntico, né, o Romário? Enfim. Mas eu concordo com o Chicão quando o Chicão diz que os times de futebol deveriam ter donos. Dono, exatamente. Na Europa como uma empresa tem um gestor, um diretor, um CEO.
e arque com as consequências. Aqui tem algumas coisas que não é explicado. Por exemplo, esse escândalo do Internacional de 46 milhões de reais que, pum, sumiu esse dinheiro aí. Isso na Europa não existir. Tem o dono do Chelsea, o dono do Liverpool, e outras confusões, enfim, em grandes clubes, mas deveria ter dono. Como o Milan, como o Paris Saint-Germain. Hoje pela manhã aconteceu aqui em Porto Alegre, lá no Hotel Lagueto, o lançamento da 29ª edição do Festures Gramado, Feira Internacional de Turismo, que é internacionalmente conhecido e é um grande sucesso e projeta não apenas o estado não apenas Gramado, né, mas principalmente o estado do Rio Grande do Sul, com a presença do secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, agora também, Vitor Hugo Alves da Silva, com a presença do prefeito de Gramado, que é o FEDOC, o João Alfredo de Castilhos Bertolucci. Representando o prefeito Marquesan estava o diretor de turismo, que é o Roberto Snell. Estava o presidente da BAV do Rio Grande do Sul, o novo presidente da BAV do Rio Grande do Sul, João Augusto Godoy Machado. E também estava o prefeito de Nova Petrópolis, o Regis Luiz Ram. Estava o diretor de turismo do Rio Grande do Sul, Abdon Barreto Filho, eu tenho que ler que eu não vou me lembrar de todo mundo, a secretária de turismo de Gramado, a Rúbia Friso, o secretário de turismo de Nova Petrópolis, Paulo Stout, presidentes de várias entidades, imprensa, enfim, esta que vos fala também. Estava também aí os CEOs da Rossi Zorzanello, que é a Marta Rossi, o Eduardo Zorzanello e também o Marcos Rossi, estavam todos lá. Foi lançado o Festures desse ano, que é a Feira Internacional de Turismo. Maravilhosa, trazendo suas novidades. Esse ano as novidades são o Espaço de Inovação e Tecnologia, que é o Startup Corner, que vai ter 5 startups com soluções para o setor turístico, todos que estarão participando. Eles fizeram a Gramado Summit, que foi um sucesso também só em termos de tecnologia, então isso trouxe um novo espaço para dentro do Festures de Gramado. Também vai ter um espaço de gastronomia com arenas gastronômicas de meia hora, vão ter horas de chefes, vai ser uma coisa muito bacana, já que aquele é um polo gastronômico e agora só tem isso, só tem Masterchef, só tem coisas de culinária e turismo é também culinária. Agora cada vez mais se fazem roteiros de culinária para viajar, roteiros gastronômicos cada vez mais, né? Então, sem dúvida alguma, e o Vitor Hugo, nosso secretário de turismo aqui do Rio Grande do Sul, além de ter feito um comentário sobre o que se disse aqui sobre o Rio Grande do Sul, que estava na Espanha, e ele ficou sabendo do comentário que nós fizemos aqui sobre a presença do Rio Grande do Sul na Espanha, sobre o que foi feito lá. Esse é o assunto. Vou esperar o Gustavo Vitorino voltar ao programa para nós falarmos sobre isso, já que ele fez o comentário. Não vou falar na ausência dele. Falou o quanto se falou no Rio Grande do Sul e também sobre o Festures lá na Espanha, né? E também ainda além de outras novidades, o espaço LGBT também teve uma mudança. Agora vai ter uma mudança nessa nova edição do Festures, que ele passa a ter um formato de ilha com balcões de negócios para todos os expositores, né? Tem um formato de ilha. E o Luxury, que foi o lançamento ano passado no Festures, agora esse ano ele triplicou o seu espaço e que me chamou mais atenção, que já tinha nos chamado a atenção ano passado, que com estandes próprios estarão esse ano o Vietnã, vai estar presente, a Polônia vai estar presente, também o Los Cabos, a República Dominicana, Santiago de Compostela e uma série de outras coisas. Então, sem dúvida alguma e cada vez mais, o Festures Gramado, essa Feira Internacional de Turismo, no mundo inteiro, está levando não apenas Gramado em si, que já é conhecido internacionalmente, né, como um lugar que está entre os lugares mais procurados e mais conhecidos no mundo, mas principalmente o estado do Rio Grande do Sul. E eu já avisei a Carla, dias 9 e dia 10 eu vou estar lá, eu fechei com eles de novo minha permanência no Festures agora desse ano, lá no Luxury. Sem dúvida alguma, e isso dá o que
pelo menos nesse momento do nosso estado, do Rio Grande do Sul e do nosso país, a gente fica feliz que nisso, pelo menos, estamos precisando. Né? Dona Magda, eu já comentei aqui com vocês, eu tenho uma grande afinidade com Gramado, porque eu coloquei lá a primeira estação de rádio, né? A Rádio Excelsior de Gramado, era minha junto com o Joaquim. Então nós colocamos, foi no ano de 1978, já quase 40 anos atrás. Então, quando a primeira vez que eu cheguei em Gramado, que nós ganhamos o canal, ganhamos a licitação, fomos implantar a rádio lá. Então o prefeito lá conseguiu um terreno para colocar a rádio. Então era uma cidade ainda muito pequena, então foi aquela festa, fizemos uma grande inauguração da rádio. E hoje eu sinto muito orgulho disso, porque Gramado se tornou muito mais importante turisticamente do que Porto Alegre. As pessoas vêm para ir a Gramado. Com certeza. A Gramado. Mas é uma nova edição de uma feira dessas, internacional. E essa família Bertolucci, desde aquela minha época lá, já tinha de diversas gerações, né? Com o Nelson de Nebir, que foi o prefeito, meu querido amigo, já falecido naquela época. Então, eu quero dar meus parabéns. Eu quero dar meus parabéns a Gramado, pelo ímpeto que vocês têm de progredir, pela qualificação da cidade, pelos belíssimos hotéis. Aí tem gente, é muito caro o Gramado. O Gramado não é caro, não. É aquela velha história. Eu gosto de tomar bom uísque, mas tem que ter dinheiro para tomar bom uísque, né? Então, a vida é isso aí. Parabéns, Gramado. Enquanto os anfitriões, a Marta, o Eduardo e o Marcos, ficaram lá, assim, acompanhando as pessoas, os convidados, enfim, o Marcelo Zingali, que é o responsável pelo Espaço Luxury desde o ano passado, eu até dei carona para ele, eu fui para a Federação porque tinha o ministro do Trabalho na Federação, e ele foi para a Fé Comércio, para o almoço da Fé Comércio, para falar, para abrir um espaço para lançar a Festures no Fé Comércio. Então, sabe, é uma agitação, é uma coisa bacana, entendeu? Fora que se chega a Gramado e parece que tem um outro clima, até mesmo de educação. Parece um outro mundo. A gente fica mais educado, mais bem educado. Para na faixa de segurança, as pessoas só atravessam, né? Então, assim, existe uma educação que não está no nosso dia a dia. Imóveis valorizadíssimos em Gramado. Não, e o que tem de coisas novas, e cada vez, cada semana, cada mês cresce muito. E coisas diferentes, muito bacana. Falando em coisas boas, vamos ao nosso voucher da Devassa? Pode ser pelo e-mail hoje, tá? Cris Bart faz a frase para nós? Faz. Então tá. Então a Cris Bart vai fazer a frase. Não tem? Ai, agora que me diz, não tem. Ai, tá, fica bem pequenininha. É porque eles não avisam a gente. Tirou doce da boca de Cris Bart, não fui eu porque não foi eu que... A próxima ela faz. Não sou eu que persigo, não tem. Terminou com o Oktoberfest, desculpa. Deixa eu falar de uma notícia que teve uma reviravolta, não sei se vocês lembram agora, do caso do assassinato do empresário de Imbé, que foi encontrado no porta-malas. E, a princípio, um homem foi preso e tinha dito que o homicídio teria ocorrido porque ele estava tendo relações sexuais com a sua filha de 17 anos. A reviravolta é a seguinte, mais 2 pessoas presas hoje. O fato é que a polícia está numa linha de investigação de que pai e mãe ofereciam a filha de 17 anos desde 2015 a ele, em troca de dinheiro, e que na sexta-feira, e ainda o que está preso disse, e depois além de ter relações sexuais com a menina, a minha filha de 17 anos, ele também estava aliciando a minha de 12. Mas o que eles fizeram? Parece que teve uma emboscada na sexta-feira, eles ofereceram para o empresário a filha de 12 anos. E aí o caso está sendo tratado como latrocínio, porque eles queriam, na verdade, era roubar a empresa do empresário. Então está nessa linha de investigação. Os pais oferecendo as próprias filhas. Olha a tristeza. Muito mais comum. Aliás, o Estadão publicou exatamente essa notícia, né, de que... adolescente está grávida de 3 meses por conta dos abusos. Menina de 13 anos é estuprada por pai e irmão no Ceará. E tem bancada na Câmara pedindo que não se permita mais o aborto em caso de estupro. Tu imagina uma menina de 13 anos ser obrigada a ter um filho que vem do estupro do próprio pai
e do próprio irmão. Monstruoso. Dona Carla, eu não sei, olha, eu não sei. fico até constrangido em falar nisso. Uma das muitas viagens que eu fiz ao norte do Brasil, eu estava numa capital que eu não vou dar o nome, não interessa. Eu estou sentado conversando com um amigo, um colega de rádio daquela localidade que eu estava, e daqui a pouco alguém me chama, me oferecendo uma menina. Capaz. Isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo isso aqui. Aconteceu com esse cidadão que vos fala, né? Como diria aquele meu amigo Leonel Brizola. Então, isso é uma coisa lá no norte, nordeste, em muitas cidades, isso é uma prática, né? De oferecer a menina de 12, 15 anos, 13 anos, quer fazer um programinha, tem uma menina e tal. Você sabe que eu fiquei tão boquiaberto com aquela coisa. Aí sentei com esse menino. Não, mas isso aqui é uma coisa comum, não dá bola para isso, vamos continuar aqui conversando e tal sobre rádio, sabe? Então eu quero dizer que nós vivemos num mundo tão cruel, as pessoas são absolutamente cruéis. Isso aí é a cultura do dinheiro, e as pessoas estão tão desesperadas por dinheiro que a traição, que impõem às pessoas do seu convívio, da sua família. Uma menina que é prostituída pela mãe e pelo pai, o que ela pode esperar da vida? O que ela pode esperar? Exatamente. Absolutamente nada, né? Prostituição. O que vai ser dessa menina? A Sheila aqui no WhatsApp, falando um pouquinho das mensagens que entram por aqui. A Sheila de Caxias, que estava sem sinal também, enfim, e aí ela pediu uma indicação para o Marne, bem na hora que o Marne trouxe o livro, e ela disse, o Marne leu meus pensamentos. É super tua fã, Sheila de Caxias do Sul. E também para o Marne, o João Carlos pede que tu fale de Zé Bétio, pode ser? Meu querido amigo Zé Bétio, que ele está muito adoentado. Ele completou 91 anos de idade, 91 anos de idade. E o Zé Bétio é meu amigo pessoal, porque ele está vivo, mas em São Paulo, tem até que visitá-lo. Eu sei que ele está numa cama hospitalar. Ele teve um AVC muito violento com essa idade, vocês podem imaginar. Para mim, não existe radialista no Brasil que faça um comercial mais bem feito que o Zé Bétio. O comercial do Zé Bétio era de 2, 3 minutos, né? Então ele tinha aquela voz totalmente diferente. Ritinha, vamos comprar um terreno. E ele falava com aquele sotaque, aquele Bétio, né? Interior lá do estado de São Paulo, lá. E eu vou dizer para vocês, a que ponto chegou a carreira do Zé Bétio no rádio de São Paulo? O Zé Bétio, ele tinha um bailão, ele tocava a gaita no final de semana, sexta, sábado, etc. Ele tinha um bailão dele lá. Dona Magda, um dia ele olhou para mim, Mani, vamos fazer o seguinte, vamos lá conhecer o meu terreninho, né? O terreninho dele era numa cidade, na divisa do Mato Grosso com São Paulo, uma cidade chamada Rinópolis. Sabe qual é o tamanho da fazenda dele? 5.000 hectares. Eu andei de uma sede a outra da fazenda, 16 quilômetros dentro da terra do Zé Bétio. E isso tudo ele construiu com o trabalho dele, falando na Rádio Record, na época, e fazendo os seus bailões no final de semana. Então, é uma grande figura, um grande radialista que conhece o rádio e, confesso, até hoje eu nunca ouvi um radialista fazer um comercial tão bem feito como fazia o Zé Bétio. Vamos falar sobre os políticos? Quer dizer, quem quer falar sobre os políticos é Matheus Rocha, nosso telespectador, e o e-mail dele diz assim, qual político quer construir? Ele disse assim, a Carla disse há pouco que é vergonhoso os deputados ficarem discutindo. Isso não constrói. Mas eu pergunto a vocês, desde quando os nossos políticos querem construir algo para o povo? Eles fazem este circo, apontam os dedos um na cara dos outros, mas nos bastidores estão tomando um cafezinho em xícara de porcelana importada, discutindo sobre as próximas propinas que irão dividir. É triste, mas este é o nosso Brasil. Abraços e parabéns ao programa. Hoje é o dia do cachorro. Este sim é o melhor amigo do homem. E da natureza. E da natureza também. É isso aí, Matheus Rocha. Tu tens toda a razão. Foi bom, gostei da associação que tu fez. Estava falando de política, depois falando de cachorro. Eu achei uma coisa interessante. Boa noite. Ficamos muito assustados, temerosos, em virtude da saída do ar por 2 dias do programa. Felizmente, continuaremos nos deleitando com a apresentação dessa grande bancada. Abraços, Adão Paulo Alves, de Santa Maria. Foi só o problema do mau tempo, o problema do temporal.
Magda, realmente agora minha noite será fantástica. Soube que o cabelo da Carla está lindo, que a filha dela é confundida como se a irmã... Pá! Como eu iria sobreviver sem essas duas notícias? João Francisco de Oliveira. Tá bem, ai, que bom, seu João, que a gente lhe ajudou. Que bom que a gente melhorou a sua noite. Bom que ele é bem humorado. Desculpa, Quer dona fazer Magda. umas luzes também, João? Quem sabe? Desculpe, dona Magda, não quero polemizar, mas seu Chicão falou sim sobre a violência, que jogam garrafas, eu não estou louco. É só ele rever a fita do programa. Atenciosamente, Marcos Sebastião. Está feita a comunicação, seu Marcos. Boa noite, bancada. Estava morrendo de saudade de vocês. Devido ao temporal de domingo, fiquei sem luz até agora de tarde. Ah, coitado. Consequentemente, também sem internet, mas já está tudo normal. Abraço a todos. Everton do Partenon. Dona Magda, falando no temporal, diversas rádios tiveram suas torres tombadas. Sim, mas está muito. Aqui em São Leopoldo, meu amigo Olaziol, da Rádio Nova Progresso São Leopoldo, ele colocou uma torre nova de 120 metros de altura. A torre tombou. Custa 250 mil uma torre nova. Há uma rádio Montenegro, FM Montenegro, também tombou a torre. Então tem uma série de cidades nesse perímetro, nessa região aí, em que as torres caíram. Também ventos de 150 km por hora. Não, 116. 116? 116? 150, meu Deus, não né? exagera, Márcia. Mas baixou o Vitorino aqui. Baixou, recebeu o Vitorino rápido. 107 de quilômetros por hora, É, né? ali que tinha 116. Coisa Boa noite, queridos amigos da bancada. Aqui em casa, amamos vocês. Assistimos às 19 e a reprise da meia-noite. Gosta mesmo, hein? Estávamos aqui escutando o Chicão falar sobre a arma do filme O Guarda-Costas. Me veio a pergunta. Vitorino, Marne e Chicão, vocês dormem? Vocês são pessoas normais? KKK. Vocês são enciclopédias ambulantes. Qual parte do dia ou da noite vocês dormem? Brincadeiras à parte, parabéns. Meninas, 1000 beijos. Caroline Martinelli de Guaíba. Beijos, Caroline. Obrigada. O Chicão dorme de óculos e com 2 relógios. Isso é verdade. Eu era um atirador que inclusive me formei em curso de tiro com o Magaldi aqui, o Thompson, o Magaldi, 2 irmãos. Então eu conheço muito arma, sempre gostei de arma. Tem conhecimento. Muito legal. Chicão Tofani, já que tu estás com a palavra... Ah, ficou com medo agora, né? Cara, que ele me olhou. Seguinte, está sendo super compartilhado nas redes sociais um flagra de um casal que está em um hospital na China, onde a namorada ela está esperando para entrar na consulta e ela está muito cansada, está de salto alto e o namorado estava de chinelo. Ele oferece que troquem os sapatos. E aí ele usa o salto alto dela e ela fica com o chinelo porque é mais confortável. Você acha que todas as mulheres devem andar de salto alto? Eu acho, é uma questão de beleza, né? Porque a mulher, quando está de salto alto, a mulher de 1,80 m e uma de 1,68 m com salto 12, a de 68, ela fica mais bonita, porque ela angula a perna. Isso é os professores de... Você sabe, você tem um namorado que é professor de educação física, ele pode confirmar isso. Quando a mulher espicha a perna, fica mais bonita, mais marcada. Sim, então, melhora a postura. Melhora a postura. Então, eu acho que a mulher deveria andar de salto alto todo dia dentro de casa também. Mas o uso excessivo do salto básica, também prejudica, né, a coluna da mulher. É. Mas a pergunta que eu quero te fazer é, tu teria a atitude deste namorado? Se a namorada estivesse cansada com o salto alto, tu te colocaria no lugar dela e poderia trocar o sapato com ela? Não posso, porque eu calço 47. No máximo ia calçar 40, 39. Só se ele namore uma mulher que calce 47 É muito também. difícil. Mas se ela tivesse com o sapato aberto, assim, aquela coisa... Não faria isso, porque eu não vejo se Ia ficar de pé descalço. Ia ficar de pé descalço. Mas tu Daria nela, mas tu não ia vestir. Mas eu acho que ela paga o preço de ser bela e ser mulher. Eu acho que a mulher tem os preços que tem
que pagar. A vida é uma questão de pedágio. Eu, na próxima encarnação, quero ser mulher. A mulher já paga tanto preço, A mulher ser mulher. Porque a vida da mulher é mais fácil. Oi? O quê? Nossa! Muito mais fácil a vida da mulher. A vida da mulher é muito mais A mulher bonita não tem crise nenhuma, querido. Nenhuma. E a mulher feia? A mulher feia já nasceu na crise, né, querido? Aí já não dá, né? Infelizmente. Mas ela não... A mulher não tem os mesmos direitos que os homens. As mulheres, elas sofrem preconceito. Elas não recebem o mesmo salário. As mulheres engravidam, as mulheres menstruam, as mulheres amamentam. Claro, mas eu tô falando de todas as fases. Elas têm TPM. Elas não recebem não os é nada mesmos fácil, salários. né? Eu acho que recebe. Eu acho que a mulher competente recebe. Não recebe, Chicão. Não recebe. Pior é que não. Mas Essa é a se eu fosse realidade. mulher, eu seria extremamente interesseira, não ia ter problema nenhum. Você é uma baita piriguete. Total, imagina, é assim que os homens querem. Eu acho que o homem quer uma sopa de hospital, o homem quer uma mulher piriguete do lado. Por que ele trai a mulher? Porque ele vai atrás da piriguete. Claro, os nossos namorados, maridos, Nenhum relacionamento estão atrás de uma piriguete. Não, é só a questão Querem de uma trocar a piriguete. gente por piriguete. Então, vamos sair das piriguetes, vamos para os aniversariantes, antes que a gente esqueça, Mário Não Barcelos. vamos esquecer. Vamos lá. Bom, o primeiro aniversariante de hoje foi um presidente dos Estados Unidos chamado Rutherford Hayes. Ele foi presidente dos Estados Unidos, foi o primeiro presidente, Chicão Tofani, que ganhou no colégio eleitoral e perdeu nos votos. Rutherford Hayes, né? Esse Nunca foi, ouvi falar disso. Foi o primeiro? que ganhou no colégio eleitoral e perdeu nos votos. Como o Trump. Isso aí, fizeram um acordo naquela época e ele assumiu. E foi uma diferença bastante grande. Engelbert Dollfuss, que foi um chanceler austríaco assassinado em 1936 na Áustria, né? Ele proibiu, imagina só, a ascensão do partido nazista lá. Então, foi assassinado naquela época. Ele se tornou, na época, um ditador. Violeta Parra, essa chilena maravilhosa, compositora, e que compôs Graças à la Vida, que Mercedes Sosa, que Mercedes Sosa gravou, e hoje, coincidentemente, é o aniversário da morte da Mercedes Sosa. Você vê que coincidência, né? O ator americano Charlton Heston, presidente do Clube do Rifle nos Estados Unidos, que fez Elcide, Os 10 Mandamentos e outros tantos filmes. Eu tenho um filme dele chamado A História de Josef Mengele, que era um médico nazista e que fez aquelas primeiras experiências, né? E nesse filme ele já aparece com problema de coluna, né? Charlton Heston. O Anne Rice, que é uma escritora americana. Susan Sarandon, que é uma atriz americana que está completando hoje 71 anos de idade. O tempo passa para todo mundo. Aí estou. A Lúcia Alves, atriz brasileira, também de aniversário hoje. E o Palocci está completando hoje 57 anos de idade. O senhor Palocci, né? Que é médico e que hoje está preso. Presidiário. Isso aí, são os aniversariantes de hoje, né? Presidente da bancada, ontem às 13 horas e 45 minutos, viu o Vitorino com um amigo no África Sol. Como viram o Vitorino, hein? Pensei em cumprimentá-lo pelo programa, mas ele parecia meio apressado. Terminei desistindo. Deixo então meus parabéns através deste e-mail, mas não se preocupem, não sou mais um apaixonado por ele. Apenas concordo com apontamentos políticos contundentes que ele fez semana passada. Prefiro não mencionar agora por serem muito polêmicos. Sou apaixonado mesmo pela Magda, pois aos meus olhos possui a rara combinação com aspecto de clássica senhora com pitadas de menina nova. Abraços, Gil. Obrigada. Olha aí, ela gostou. Bem elegante, exatamente. Boa noite, Carla e bancada. Taurus tem problema com as armas junto à Polícia Militar de São Paulo. Elas travam e disparam do nada, diz o Eduardo. Essa lenda aí existe, não no revólver, na pistola. Mas não é questão da pistola, é questão da munição. Porque quando tu puxa o slice, tu puxa para trás, uma bala sai do pente e vai pro cano. Às vezes tranca, porque a munição tem mais de 6 meses. Então quem tem arma tem que dar um tiro para cima. Então em 6 meses trocar de arma mesmo. A polícia de São Paulo, em uma época, usava bala velha. Tu dava um tiro, não saía nada. Aí trancava o negócio. O revólver, a vantagem é que não tranca. Se ele não dispara, vem outro no tambor e dá um tiro. Gira o tambor. Já que vocês estão falando sobre armas, eu acho que eu não fiz, não passei isso para ti, Chicão. O Bruno Vaz, que tu leu aí agora, não?
Não. Não, tá. O Bruno Vaz escreveu o seguinte: as marcas de pistolas preferidas nos Estados Unidos são Glock, pode ser, Chicão? Pode. E Colt 1911. Pode. Quando se fala em Taurus nos Estados Unidos, eles preferem os revólveres, que são até bem seguros. É uma verdade. Porém, as pistolas da Taurus têm histórico de falhas gravíssimas. Nossos policiais conhecem bem, pois passam por diversos problemas com a marca. Bom, a Taurus vai mandar nos matar. Principalmente com a PT-100 da Taurus, que em alguns casos atira sozinho. Que medo. Não, abraços à bancada. Eu também acho que as pistolas tem têm uma trava, segurança, sabe? tem trava. Mas enfim, obrigada. Agora a Bruno. Glock ficou famosa porque ela é a pistola que tu dá um tiro. Eu tive uma Glock que tu dá um tiro eu cheguei a dar um tiro embaixo da piscina de casa. Tu dá um tiro embaixo d'água com a Glock. A Glock... E é leve, né? É leve, ela é de polímero. Ela é a única pistola, é a pistola dos terroristas, porque ela não passa no raio-x, quer dizer, ou melhor, ela passa nos raios-x do aeroporto. Não, James Bond. Dona Magda, a senhora vai ao mercado? 007. Sim, Agora eu vou fazer 60 anos. Vai ao mercado para fazer compras e tal. Supermercado, mercado público, feira, vô. Bom, então eu estou aqui com o custo da cesta básica caiu em 20 capitais em setembro, né? O Nordeste, Maceió, Fortaleza, João Pessoa, a única alta ocorreu em Campo Grande. E sabe qual é a cesta básica mais cara do Brasil para variar? Porto Alegre. Porto Alegre é demais. Nunca cai aqui, né? R$ 436,68. Tá caro mesmo. Natal, no Rio Grande do Norte, R$ 323. Olha a diferença, 436 para Quanto em Natal? R$ 323,90. Recife, R$ 328. E o salário mínimo hoje, para uma família de 4 pessoas, deveria ser R$ 3.668,55. Salário mínimo hoje é R$ 937. Quer dizer, R$ 3.668 seria o salário digno para manter uma família de 4 pessoas. Não O casal e 2 cestas filhos. básicas no salário mínimo. Mas é verdade. As famílias que ganham isso. Não compra porque tem que Fazem pagar milagre, a passagem para ir, então não dá, né? E carregada ainda, né? Porto Alegre, sempre, eu não entendo como um estado produtor como o nosso, de hortifrutigranjeiros, De grãos. de tudo, aí pode ser a cesta básica mais cara do Brasil. Isso aí é ganância. Só pode... Me desculpem vocês comerciantes, mas isso é ganância. Como é que lá em Natal, o que tem de produção de Natal? O que tem produção em Fortaleza, com aquele calor terrível de lá? Que nós temos tudo, clima, tudo que nos favorece e temos a cesta básica mais cara do Brasil. É ganância isso? O que será isso, dona Magda? Ai, esse menino, não sei. Já me chamou de Vitorino agora. Quase também, porque eu tava lendo uma coisa aqui pro Vitorino, sabia? Quem que podia estar o Vitorino aí para dar essa explicação? O Vitorino já ia te dar uma explicação de uns 10, 12 minutos, mais ou menos. Mas isso, Aliás, eu perguntar, porque eu estava lendo aqui, ó, Cláudio Niederauer, de Porto Alegre, diz assim: boa noite. Quando o Vitorino não está na bancada, o senhor Chicão solta a fala. Por que será? É uma coisa simples, o Vitorino não deixa ninguém falar. Ah, tá bem. O Vitorino é um péssimo interlocutor, um grande advogado, mas um péssimo interlocutor. Porque o interlocutor interessante, moderno, é que ele fala da réplica, da tréplica, ele dá um drops, ele dá um swell, ele feedback. Ele fala uma linguagem moderna, não fica falando... Faz o contraponto. Exatamente, isso contraponto. Oi, bancada, vejo sempre o programa. Gostaria de dizer que cheiro insuportável não é só no viaduto, Marlene Barcelos. Ontem estive na Prefeitura de Porto Alegre, na parte onde se consulta o IPTU, e o cheiro de xixi dentro do recinto era insuportável. Dentro da prefeitura? Aí é demais na Mas conta. no viaduto não é só cheiro de xixi, não. Não. Isso é um problema. É horrível. Quero parabenizar a Carla pela sua coerência, pelas suas posições claras e sempre bem fundamentadas. Acho lindíssimo. Porém, não gostei do seu novo visual. Não é só beijo, né? Tem Claro. Tem pancada. Não, mas aí... Não perca o programa. Abraços para toda a bancada. Glênio Zago de Canoas. Glênio, para ti vai ser uma boa notícia amanhã. Eu vou dar uma escurecida no cabelo. Boa noite, Magda. Eu não perdi concordo. um pouco a minha identidade. Eu não concordo com o telespectador que diz que o programa não fica bom sem o Vitorino. Eu sou fã do Gustavo, admiro muito, mas o programa é muito bom igual. O Magda é maravilhoso, que bom que está de volta. O Chicão, que hoje está participando mais e deve sempre participar. Eu só gostaria que a Jéssica e a Cris também participassem mais. Abraços, Clair de Canoas.
A gente participa, né? E a gente deixa os colegas participarem. Falando sobre os abusadores, se esse tipo de coisa é uma doença sem cura, acho incoerente prender. É mais humano pena de morte para esses doentes. Porque eles humanos deixaram alguém viver com uma doença incurável. Faz sentido. E a mesma, é que a mesma pessoa que é o seu Carlos Eduardo da Silva Pinto tinha mandado um outro porque ele diz que os ejaculadores não têm cura, né? É aquilo que a gente já falou. O próprio pedófilo. É que mesmo não com a tem, castração química não mudaria a doença, né? Eles continuariam assediando, Né? infelizmente. Quero mandar um beijo aqui pra Neuza Han, que eu prometi. Não mandei beijo pra ela ainda, né? Não me lembro. Ai, que pena. Eu já não sei, a gente tinha já prometido falou aqui tanta através coisa. do Facebook, que é mandar um beijão pra ela. Agora vai na reprise. Vou ter que avisar também que o beijo foi só na reprise, um pouco de atraso, mas aí vai o beijo. E essa separação aí da Catalunha, lá na Espanha? Vamos falar sobre isso. A gente falou alguma coisa, mas não ouvimos a tua opinião O sobre movimento, isso. inclusive o presidente, né, porque lá são presidentes, as províncias têm os presidentes. São região autônoma, né, que eles chamam lá, porque existem leis, né, leis estaduais, como nos Estados Unidos também. E o que acontece é o seguinte, o movimento está muito forte na Catalunha. Eles têm inclusive uma língua, né, meio parecida com o espanhol, né, e que o povo da Catalunha quer, porque a Catalunha é a província mais importante, o estado, vou te chamar de estado aqui, mais importante da Espanha, e que contribui com muito dinheiro, e esse dinheiro não retorna para a Catalunha e não retorna lá para Barcelona, a bela cidade de Barcelona. Agora, eu acho, isso é a minha opinião pessoal, que não pode separar, quer dizer, vai seccionar, vai fazer uma secessão do país, vai tirar Barcelona da Espanha, aí o País Basco, Chicão Tofani, vai querer sair vai também. abrir precedente para o País Basco, que já tentou se Já separar. tentou e não conseguiu, né? Através do ETA Marne, e através hoje, do terrorismo, até o né? rei da Espanha Falou, se Felipe. pronunciou a respeito disso. Qual a autonomia do rei da Espanha? Nenhuma. Nenhuma. A rainha da Inglaterra, a mesma coisa. Chefe de... Chefe de Estado. Chefe de Estado. Ele é uma pessoa ligada, é uma pessoa que pode falar em público, ele representa a monarquia espanhola. O pai dele ia ser destituído, já passou para ele o poder, quer dizer, esse poder dentro da Espanha. Não é na época dos reis absolutistas. Né? Essa semana eu ainda consegui terminar de ler um livro da Maria Stuart, que era a prima da rainha Elizabeth I da Inglaterra e que foi morta, a Maria Stuart, por determinação da própria Elizabeth. O pai da Elizabeth, que foi Henrique VIII Tudor, da família Tudor, que mata a sua esposa Ana Bolena, que era a mãe, olha aí, que era a mãe da rainha Elizabeth I. Olha o que é essa coisa toda. É uma confusão, mas a Catarina... Era o poder... A Catarina Bolena também teve um filho dele, né? Ele teve filhos, ele era um As duas irmãs garanhão, tiveram um né? filho dele. E a verdade é a seguinte, né, que naquela época do absolutismo, a palavra do rei era lei, né? E hoje não é mais, né? Então é uma figura que representa como a rainha Elizabeth, o rei Felipe. Me pareceu muito bem postado, falando com clareza, falando sem ser ofensivo, sem ser agressivo. E os espanhóis... Quem conhece a Espanha... Mas teve muita agressão no dia, né? Mas teve a polícia, ela machucou mais de 800 pessoas. A União Europeia é totalmente contra a secessão da Espanha. A União, que vai abrir um precedente no País Basco. O País Basco, ele está ali junto aos Pirineus, uma parte fica dentro da Espanha e a outra parte fica dentro da França. Na França tem os dois lados, dos dois países. O País Basco está ali, é um encrave ali dentro daquela região. Então, a comunidade europeia não aceita isso aí, que vai haver um grande problema na Europa. Só espero que não movam pessoas nisso aí, né? Pois é, mas essa coisa quando começa, sabe como é? Eu sei. Se assim, no primeiro momento já deu toda essa confusão, um monte de gente... Mas eu acho, Magda, que isso aí, vendo do ponto de vista histórico, é inevitável. Mais anos, menos anos, vai separar. O catalão não tem nada a ver com o espanhol. O catalão é um povo bem... É outra língua. É uma outra língua.
É outra bandeira. É outra bandeira, outro costume, outro sobrenome. Ele tem mais a ver com o francês até com a Espanha. Aliás, o idioma é bem diferente, é bem mais complicado. As pessoas acham que quem não conhece acha que é parecido. O que está acontecendo com a Espanha aconteceu com a Iugoslávia. Vai acontecer a mesma coisa. A Iugoslávia se fragmentou. A Tchecoslováquia. Isso aí é o futuro desses países. Existiu a Iugoslávia enquanto o Marechal Tito foi vivo, né? Ele que unificou todos aqueles pequenos países ao término da Segunda Guerra Mundial. Grande Marechal Tito, todos aqueles pequenos países. São países de 2 milhões, 3 milhões de habitantes, 15 mil quilômetros quadrados, 10 mil quilômetros quadrados. São países muito pequenos. Você que acompanha a história, se tu analisar, na época dos grandes reis, a Catalunha não fazia parte da Espanha. A Espanha era Madrid, era mais aquela região Granada. Tinha o reino de Navarra, o reino de Navarra. A Catalunha era fora. A Andaluzia, eram todos reinos. É como a Alemanha. A Alemanha eram 24 reinos que foram unidos já em 1850, 1860, pelo Otto Bismarck, né, que foi o grande chanceler de ferro. Agora, o que eu gostei foi do que falou o presidente da Catalunha. Ele disse, o nosso movimento é pacífico. Eles que são os agressivos. Isso eu achei fantástico. Mas sabe por que a Alemanha nunca teve mais um processo de separatismo? Porque o estado mais rico da Alemanha não tem saída para o mar. Todos os separatistas têm que ter uma saída para o mar. Senão tu não tem um porto. Da Iugoslávia, todos que separaram pegaram um pedaço do mar. Então, como é que vai sair? Como é que vai escoar uma produção tua? Vai comprar? Eu não conheço a Iugoslávia, mas diz que tem regiões ali que são lindíssimas. A Croácia é a parte mais bonita. É a Bósnia e Herzegovina, onde é que foi? Montenegro, Eslovênia e a Sérvia, que ficou a Iugoslávia antiga. Olha, tem uma notícia do STF, estava uma votação bem apertada, foi 6-5 da ficha limpa. Eles estavam votando se ia retroagir ou não aos casos anteriores a 2010. Retroagiram, exatamente. 2010. Então, o STF decidiu aplicar a lei da ficha limpa a políticos condenados por abuso de poder em campanha antes de 2010, data de início da vigência da lei da ficha limpa. A votação no Supremo foi apertada, 6-5, com isso, esses políticos se tornarão inelegíveis por 8 anos e não apenas por 3 anos, como previa a lei anterior a 2010. Prevaleceu no plenário o voto de Luiz Fux, para quem o prazo de inegibilidade é uma condição de moralidade, não uma punição ao político condenado. Essa palavrinha é difícil. Inegibilidade. É difícil. Inegibilidade. Falando sobre inelegível, sobre se eleger eleições e tal, enfim, lá no começo do programa, bem cedinho, lembra que eu falei sobre o deputado que recorreu à Procuradoria-Geral da República para suspender o fundo eleitoral que foi criado pelo Luciano Huck. Na verdade, foi criado pelo Luciano Huck e pelo empresário Eduardo Mufarrege, que é sócio da Tarpon Investimentos e presidente do Somos Educação. Na verdade, a ideia deles chama Fundo Cívico para a Renovação Política. Tem um nome menor. E ele, na verdade, esse deputado, que é do PT, não podia ser diferente, é do PT da Bahia, deputado Jorge Solar, acho que é Solar o nome dele, correto, deve ser Solar. Ele pede que seja investigados os reais objetivos deste grupo, né? E que também seja expedida uma determinação pela imediata suspensão da criação deste fundo cívico, que é a ideia dos seus idealizadores. O que eles pretendem, né? Eles pretendem criar isso, eles têm a intenção de proporcionar bolsas de estudos para pessoas interessadas em se candidatar ao legislativo nas eleições do ano de 2018. Entendeu? Obviamente que eles estão envolvidos e trabalham com eles, ou coordenam, né, ou são investidores também deste fundo, pessoas como o Nizam Guanais, o ex-presidente, ou que também é um economista, o Armínio Fraga, a Bíblia Diniz. A intenção do grupo, obviamente, é tentar eleger pessoas, né, eleger alguns deputados federais na próxima eleição.
Então ele está apelando à Procuradoria-Geral da República para ver se impede isso. Agora, eu estava pensando, Ana Magda, que nós vamos ter o ano que vem um presidente ou uma presidente, um nome totalmente desconhecido hoje. Não sei, me veio esse palpite, será uma pessoa que vai aparecer até o final do ano. Que bom palpite. Eu não sou pitonisa. Tomara, né? Uma pessoa totalmente diferente, que não tenha passado político, que seja um empresário, um homem com conhecimento, mas que tenha cintura política. Porque para lidar com político tem que ter cintura política. Não adianta colocar alguém, só se for uma ditadura, né, com atos institucionais, dominar o Congresso Nacional. Tomara que Deus ajude esse país. Sabe que hoje lá na Federação se falou, eu ouvi algumas pessoas falando ainda em João Dória e do mesmo partido dele. Alckmin. O Alckmin, né? Que as coisas estariam assim, lá até o final do ano, os nomes seriam Alckmin e Dória, ia ficar uma coisa meio, sabe, entre os dois, alguma coisa assim. Entre o Alckmin e o Dória, eu fico com o Alckmin. Sim, eu também. Mas e a grande decepção que foi aquela apresentação, aquela vinda do Dória a Porto Alegre, trazido pela LIDE, né? Que é o grupo de... Em 15 minutos ele falou tudo. Que é o tempo que ele sabe falar, né? É o tempo que ele sabe falar. Quem falou hoje foi o governador também, dizendo que vai vender as ações do Banrisul. É uma gota d'água no oceano. Exatamente, uma gota d'água. Decisão de venda de até 49% das ações, né, com direito a voto, vão continuar com a maioria dos 51%, pretendem. Ele argumentou ainda que agora a ação está valendo R$17 a unidade, que já valeu R$5 a unidade, então que seria um bom negócio, etc, etc. Mas como a gente falar isso também baixou, né? Baixou horrores, né? Mas como a gente sabe, é uma decisão polêmica. Sem dúvida alguma. Chegamos ao final de mais um Atualidades Pampa. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Esperamos que vocês estejam conosco. Boa noite, até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.